O que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo é uma coisa que eu faço sempre antes de começar a desenvolver um projeto. É basicamente um reset básico, uma pré-formatação, é a arrumação do meu arquivo do CSS antes de eu começar a desenvolver um projeto. É uma coisa que me ajuda bastante e eu acredito que vai te ajudar, por isso que eu estou a trazer esse pequeno ensinamento aqui para ti. Bom, para isso, como sempre, eu preparei aqui um layout só para fazer demonstrações de alguma coisa. Tenho aqui o meu HTML. Vou mostrar a estrutura dele, que também não tem muito a ver com isso, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Tem coisas que tem a ver com o que eu vou explicar aqui e tem esse ambiente todo que eu preparei, que é para simplesmente meio didático apenas. Tenho aqui essa minha pasta chamada teste, dentro dela tem uma pasta src, que está a guardar uma pasta de fontes. Temos aqui a fonte que eu estou usando no site, depois tem uma pasta de imagem, que temos aqui uma imagem, e depois a pasta de estilo, que temos aqui todos os estilos. Além disso, dentro da pasta texto, nós temos esses dois arquivos, que é o primeiro que é o index, que é o arquivo raiz, e o meu que é basicamente esse meu que eu abri aqui ao lado. Então, os dois arquivos estão sendo abertos aqui. Depois de abrir aqui um site que eu estou a desenvolver ainda, como falei em um dos vídeos aqui, ainda não ultimei, e vou usar ele para fazer alguns exemplos que não deu para construir aqui nessa pequena demonstração que eu fiz aqui. Então, o que temos aqui é o seguinte. Como eu disse, essa é a formatação que eu faço. Sempre, todo site que eu desenvolvo a partir de agora tem que ter essas coisas aqui obrigatoriamente. Tipo, não importa o tipo de projeto, tem que ter isso. E eu acredito que isso também vai te ajudar muito, mas muito mesmo. Algumas das coisas eu acredito que você já sabe, talvez outras não sabe. E vou dar também algumas dicas de como é que vocês vão usar essas coisas. Sei lá, eu acho que vocês vão entender melhor à medida em que a gente for a fazer isso, ok? Bom, aqui a primeira coisa que nós temos é a importação de fontes. Eu basicamente gosto de importar fontes desse jeito. Ou seja, baixar uma foto que tem variantes, porque tem fotos que são apenas únicas, tipo, por exemplo, Arial Bold. Não dá para fazer muita coisa, porque é apenas bold que você vai usar. Você não vai usar todo o site bold. Você vai querer fotos finas como essas, ou fotos pesadas, ou mesmo fotos um pouco pesadas, sei lá. Então é importante que escolham fontes que têm variações, que é apenas única, mas que tem várias delas dentro dela. Para isso eu escolhi essa fonte aqui, ela está disponível, acho que no Google tem, no Google Fontes. Então eu gosto de importar desse jeito aqui, criando esse font face, e depois dando um nome aleatório aqui para ele, mas geralmente tem sido o nome da própria fonte, adicionando o tipo dele aqui normal para não ter estilo e dando uma otimizada na fonte usando um fonte display com esse swap. Fazendo isso aqui já dá para otimizar a fonte e agora a gente pode usar. Isso aqui é o caminho da fonte. Então até aqui não tem segredo. Gosto de importar desse jeito. Depois aqui no na minha formatação global que vai afetar mesmo todo o meu website, eu gosto de zerar os paddings, que isso aqui já é bem básico. Isso aqui serve para zerar o margem e o padding. Gosto de tirar em todos os elementos HTML, isso vai remover o padding e a margem. Depois temos aqui o box sizing border box. Isso aqui é uma coisa que muita gente usa, mas talvez não sabem de fato para que serve. Eu vou tentar agora te fazer entender para que isso aqui serve. O box sizing border box serve para basicamente, tipo assim, suponhamos, eu tenho aqui, suponhamos que esse meu card aqui, temos com essa borda vermelha, esse meu card aqui tem, por exemplo, 300 pixels. Se eu adicionar uma borda, como adicionei aqui de 2 pixels, sem esse border box, o que aconteceria? Seria 300 pixels mais esses 2 pixels de borda. Então passaria a ter no total 302 pixels de tamanho dessa minha borda. Mas com esse meu box size border box, ele simplesmente faz o quê? Em vez de ser 300 pixels, 300 de tamanho, deixa eu lá falar isso enquanto eu faço as coisas, né? Porque eu acredito que tem um sítio onde eu fiz essa estilização, já que está aqui no meu... Exato, é aqui. Eu tenho aqui o meu box aqui sendo formatado, que ele está com 300 pixels. 300 pixels mais 2 pixels daria 302. Então, totalizando isso aqui, teria que ter 302 pixels do seu tamanho. Eu posso aqui remover aqui o box size and border box, só para você ver o que acontece. Tá aqui, atualizei. Olha o que aconteceu. Meio que até deixa aqui voltar para cá. Dizer que esse meu código aqui, eu vou adicionar esse meu código aqui, fazer com que ele tenha o mesmo tamanho com isso aqui, só para a gente poder fazer uma espécie de comparação. A primeira coisa que eu vou remover é tirar esse gap aqui, vou querer que eles fiquem um pouco coladinhos para a gente de fato notar a diferença. E outra coisa que vou remover é o padding dessa minha section daqui de cima, né? Esse meu código aqui parece que está com um padding
Vou remover aqui o padding, vou dizer que o padding é 0. Pronto. Agora vocês conseguem notar a diferença. Não sei se dá para ver aí por causa o tamanho. Repare que esse meu card aqui, essa minha box, está um pouco a mais, foi um pouco para frente, é mais maior em relação a esse box sizing que está aqui em cima. Então isso se deve porque a gente não tem aqui o box size. Agora olha só, adicionar aqui o box size, vai ver que eles vão ficar com o mesmo tamanho como foi definido aqui no HTML. Temos o meu code aqui com 300 pixels e a minha box também com 300 pixels. Então meio que a borda, esses 2 pixels aqui e o 300 aqui é adicionado, ou seja, aqui no 300 são tirados 2 pixels e esses 2 pixels são adicionados com a borda. Então basicamente, de qualquer jeito, independentemente do tamanho da borda, ela sempre vai ter aqui os 300 pixels. Mas se eu adiciono aqui, por exemplo, vou aumentar essa borda para 20 e venho aqui e removo o box sizing, repare que esses 20 serão adicionados logo aqui no tamanho. Ok? Acho que agora deu para entender a diferença. Então, é por isso que a gente sempre adiciona aqui o box sizing, que é para a borda ser juntada juntamente aqui dentro do tamanho. É por isso que a gente usa isso aqui. Então, deixa eu só aqui devolver, deixar como estava, aqui para a gente poder entender tudo. Então, é para isso para que serve o box sizing border box. Esse WebKit aqui, que eu tenho aqui na linha 12, é basicamente para remover, sabe? Aqui no navegador, no PC, a gente não tem como sentir esse efeito, mas em dispositivos móveis como celulares ou tablets, se você tiver um link e você clicar esse link, por mais que o link não tenha um background, você ao clicar, você sente, aparece uma cor azul, como se fosse em volta do link, como se fosse um padding, muito rápido desaparece, dá a sensação de que você clicou num link. Então esse Transformer WebKit meio que remove esse efeito. Bom, você até pode não notar isso aqui por enquanto, mas um dia você tem certeza que você vai procurar por essa propriedade aqui, porque você vai se deparar com isso e vai ver que é um problema. Então, eu adiciono isso aqui, o WebKit. Se não souber, jogar no chat GPT, ele vai te explicar o que isso faz. Bom, o font size eu normalmente gosto de adicionar aqui na minha formatação global e não no body, assim como fonte e altura das linhas. Eu gosto de adicionar aqui porque existem algumas tags no HTML que se você adicionar isso no body ou aqui na tag do HTML, ele não vai pegar direito. Então é necessário que adicione aqui para pegar em tudo que é tag, independentemente. Principalmente isso acontece em tags como o input, né? Esse input. Temos aqui o input e temos aqui essa tag de select e o text area. São tags que geralmente, se você adicionar esses elementos aqui no body, eles não vão pegar. Eu posso fazer isso aqui agora. Vou remover eles daqui. Cortei. Vou pôr aqui no meu body. Ok? Pôr no meu body. Dou um Ctrl C. Deixa eu só ver, descer aqui. Repare que, ok, está a funcionar porque provavelmente eu tenho a mesma coisa aqui no meu HTML, talvez, ou mesmo nas próprias tags. Mas o que eu estou a tentar dizer é o seguinte, é que às vezes esse text selection aqui pode não pegar o tamanho da fonte que deve ser, pode não pegar sei lá, até o tipo de letra, vir com umas letras diferentes. Então, para evitar isso, é bastante importante que você ponha essas coisas diretamente aqui nessa raiz. Mas isso é preferencial, nem todo mundo gosta de fazer isso. Se você gosta, de outro jeito, faça, desde que funcione. A ideia aqui é fazer e funcionar, e fazer da melhor forma. Então, a melhor forma que eu encontrei é essa aqui, adicionando diretamente aqui, que já garante mesmo que todas as tags, todas as tags do HTML já venham com esses valores aqui. Salve, se você quiser pôr valores individuais, pode fazer isso dentro da própria tag. Outra coisa que eu gosto de fazer é aqui no meu HTML, adicionar um scroll padding top e um scroll behavior como Smart. O que é que isso faz? Primeiramente, vou só comentar isso aqui. Primeiro que temos aqui é o scroll top. Sempre que você, vou ver aqui na minha página inicial, sempre que você, por exemplo, clica, por exemplo, nesse link aqui, ir ao topo, eu clicar, ele me leva para o topo. É suposto que aqui, aqui onde terminou a minha tela, aqui em cima, e esse texto, tem um espaço de 100 pixels. Eu adicionei isso no meu main, vou mostrar já. Mas quando você clica num link para ele te levar para onde se encontra uma seção, suponhamos que eu vou clicar num link para me levar nessa seção aqui desse Lorem Ipsum.
Suponhamos que o link está aqui em cima, temos um menu. Eu cliquei no menu, era para essa tela aqui deslizar até nessa seção. O comportamento normal desse deslize seria que essa minha seção viesse até aqui no topo mesmo. Deixa eu só usar aqui o scroll. Viesse até aqui no ponto mesmo. Mas quando a gente adiciona esse pad scroll top 100 pixels, ele vai ficar um pouco abaixo dos 100 pixels. Deixa um espaço lá em cima de 100 pixels. Então, praticamente esse loading apareceria aqui. Já o Smooth é para simplesmente mesmo, temos esse scroll suave, né? Estou aqui embaixo, clico aqui, ele me leva para cima. Até deixa eu ver aqui no HTML, eu pus um outro que me leva para baixo, exatamente que é este daqui. Pronto. Então, quando eu estou aqui em cima, se eu clico aqui, ir ao footer, clico, vai descer até aqui no footer, clico, sobe até lá em cima. Só que esse subir e descer é muito duro, sem transição alguma. Então, o Scroll Behaviors Mode é basicamente isso. Ele adiciona uma transição no scroll. Agora, se eu clico aqui, consegues ver que o scroll é mais ou menos suave. Então, é para isso que essas duas coisas servem. Essa daqui eu não tive como mostrar porque não tive um caso concreto aqui. Mas ele funciona muito bem. É só por aí no seu site que você vai notar a diferença se entender a explicação que eu dei aqui. Já aqui, para esses dois que estão aqui, que é o Select e esse More Selection, são basicamente para definir uma cor de fundo nos textos do seu site quando for a copiar. Repare que a cor do fundo dos textos, quando eu seleciono, é a mesma com esse azul. Então, isso é definido nessas duas seleções. Só que esse, o primeiro aqui, é para navegadores que não foram baseados no Chromium, como é o caso do Mozilla. Como você vai ver aqui, esse MOZ é do Mozilla, para ele funcionar no Mozilla. Esse outro aqui funciona na maioria dos navegadores, assim como nos navegadores que foram baseados no Chromium. Isso aqui vai funcionar, mas para garantir que o seu site, isso funciona em qualquer dispositivo, aconselho por esses dois. E outra coisa que eu gosto de fazer é definir roots aqui, que é basicamente um conjunto de regras que eu vou usar. Eu já fiz um vídeo aqui, tenho um vídeo aqui no meu perfil que eu explico exatamente como usar essas coisas aqui. Então não vou entrar muito em detalhes. É basicamente definir variáveis no root aqui, que eu vou usando ao longo do meu site. Podem ser como variáveis de cores, ou variáveis, sei lá, para border, ou mesmo tamanho, sei lá, eu já expliquei, já fiz um vídeo só de roots. Então, se não viu, é só vasculhar aí no meu perfil que vai ver. Já para aqui, para o meu body, uma das coisas que eu gosto é deixar ele automático. Gosto de deixar ele automático, que é centralizado. Outra coisa é definir uma cor para qualquer texto que estiver no meu site, tenha essa cor. Se não sabes, essa coisa que está aqui, é a mesma coisa que eu disse, são variáveis. Se não entender essa coisa, esse devar, sei lá, ter alguma coisa aqui dentro, é porque você não viu o vídeo sobre variáveis. Então, vai ver, eu explico muito bem como é que funcionam as variáveis. Então, gosto de definir uma cor para textos e não exatamente ser preto, porque se for a ver, isso aqui é um título, né? Deixa eu só fazer um exemplo. Isso aqui, temos aqui um título. Está a fazer scroll por aqui, mas ok, temos aqui um título e aqui temos um texto. Esse título e esse texto estão com cores diferentes. Se eu comentar esse cor dos textos aqui, você repare que o texto aqui fica muito escuro, tanto quanto o título. Então isso, por questões de boas práticas, é importante que os textos tenham uma cor um pouco escura. E outra coisa que gosto de fazer é adicionar, até que essa altura que eu adicionei aqui, é isso mesmo para ter esse scroll aqui, ela não é relevante. Eu queria mostrar a coisa do scroll, já que já mostrei, até que posso comentar aqui, já não preciso mais. Ok, ficamos com esse scroll apenas. E outra coisa também que temos aqui é basicamente o main. O main é uma coisa que eu sempre ponho, todo o meu código HTML fica dentro do main. O main funciona como se fosse um segundo body, ok? Eu vou abrir aqui o meu HTML, você vai ver que depois do meu body vem o main. E todo o meu conteúdo está dentro do main, menos o footer. Ok, menos o footer. Eu vou comentar, já não preciso mais aqui do footer. Menos o footer. Então é como se fosse um segundo body. Então, por ser como se fosse um segundo body, eu também faço algumas formatação. Primeiro, é definir um tamanho máximo para ele. Gosto de deixar com 400 pixels, que na maior parte da tela vai funcionar muito bem. E gosto de adicionar um auto, porque quando não tem o auto, meio que ele fica preso à esquerda, né? Fica preso à esquerda. Eu posso tirar aqui esse auto aqui, só para fazer vocês sentirem. Vou aumentar aqui a minha tela. Repare que, deixa eu só diminuir o zoom aqui, para esse efeito não fazer sentido. Está vendo que à medida que eu diminuo o zoom, o site aqui está mais para a direita. Mas se eu vier para cá e adicionar esse auto, ele fica centralizado. Então, basicamente, definir um tamanho máximo para a minha página.
e depois adicionar o auto para que a página fique exatamente centralizada, mas isso no main, porque às vezes se eu tivesse um menu aqui, ia querer que o menu também ocupasse tudo isso ou não, né? Mas em todos os casos, eu gosto de definir um tamanho máximo para o meu website, para que ele em telas muito grande as coisas não fiquem fora do lugar, fica muito feio. E outra coisa que eu gosto de adicionar aqui é um margin top no meu main. Já como a gente sempre vai ter aqui um menu, é importante que tenha esse margin top aqui, porque se não tiver, o conteúdo sempre vai começar bem aqui em cima, tá vendo? Deixa eu tirar esse, ir para o footer aqui, que eu adicionei, acho que está dentro do main também, este daqui. Ok. Então, sempre imagina se a gente tiver um menu no nosso site, é só isso aqui. Até o scroll já não tem, porque o conteúdo está a caber perfeitamente. Mas se a gente tivesse um menu aqui, um header, esse header, aliás, esse lower Y aqui estaria atrás do header, então isso não seria nada bom. Já que o header acaba tendo posicionamento absoluto, ele sai do lugar, então vai ocupar esse espaço aqui em cima, bem no topo. E com esse margem top de 100 pixels, o main desce um pouco e deixa um espaço ali para o header. Já o margin bottom também é uma coisa parecida com o main, só que para baixo. Eu gosto de adicionar com que haja um espaço entre o meu footer e o meu conteúdo. Eu gosto que haja um espaço, que nem isso que está cá nesse site aqui, deixa eu só mostrar. Entre o main, não é? Entre o main e o footer. Isso aqui, esse recebo atualização está dentro do main. Então, entre o main e o footer aqui eu gosto sempre de deixar um espaço. Eu poderia fazer isso individualmente em cada página, mas para não ter esse trabalho, já faço diretamente para cada uma dessas páginas. Outra coisa que eu gosto de adicionar é o gap. Só que o gap, para funcionar, preciso do flex e do column. Como isso aqui é main, os conteúdos devem ficar sempre um embaixo do outro. Porque se a gente adicionar o flex, os conteúdos vão ficar um ao lado do outro. Mas com o column, eles ficam um embaixo do outro. Só que o gap vai adicionar um espaço entre um conteúdo e o outro, que é basicamente isso que estamos aqui nesse site. Talvez esse site que está aqui, né? Entre isso aqui, temos aqui um bloco, né? Aqui onde tem essa coisa das empresas, esse logotipo dessas empresas. Isso aqui é um bloco, está dentro do main. Depois, ainda dentro do main, temos essa seção de compromisso, também outro bloco. Então, entre o espaço de compromisso e essa do logo, existe um espaçamento aqui. Esse tal gap de 100 pixels. Isso vai se refletir para qualquer secção que estiver aqui no meu site. Entre essa seção de executar e a seção aqui de cards, há um espaço. Também é o mesmo gap. Entre esse botão e essa imagem, essa seção onde tem essa imagem de estrela de aqui, também são duas seções separadas por gap. Então eu gosto de fazer isso, que consegue meio que dar um espaço uniforme para todo o site, porque uniformização de páginas é uma coisa muito importante em websites. Indo mais aqui embaixo tem tanta coisa para ver. Indo um pouco aqui embaixo temos, eu gosto de formatar desse jeito o meu text, o meu link, button, input, select e text area. Basicamente adiciono um all unset, que é para remover todas as formatações que já vêm por padrão nesses elementos aqui. Depois adicionar uma transição para cada um deles. Esse unset remove todas as estilizações padrões que já vêm com esses elementos aqui. Eles ficam apenas uns simples textos lá na tela. Ok? Simples textos para caso de links e botões, apenas só ficam textos lá. E para input fica mesmo como se não tivesse o input. Tanto o input e o text area vão ficar simplesmente uma coisa em branca. Principalmente se não tiver um placeholder, fica tudo branco, sem nenhuma formatação. Para o select é apenas mesmo para remover uma setinha. O select é basicamente isso aqui. Esse tipo de input aqui, que quando você clica aparecem opções aqui. Sem esse aqui select, já removi o select daqui do inset. O que acontece? Vou descer aqui um pouco aqui embaixo, vou pular um pouco. Temos aqui um selected, né? Temos esses aqui que são exatamente a tag do selected. Por padrão ele vem desse jeito aqui, assim. Deixa eu só mostrar. É uma pequena coisa só, que é basicamente essa seta que vem aqui embaixo. Essa seta é um bocado complicado de tirar. Se vocês não prestarem atenção, podem não conseguir tirar. Bom, mas tem esses dois jeitos aqui de tirar essa seta. O primeiro jeito qual é? É adicionar esse aqui, adicionar essas propriedades aqui dentro da tag do select. Quando você adiciona essas propriedades, consegue remover essa seta que está aqui para baixo. Só que isso vai funcionar apenas para navegadores baseados no Chromium. Se o teu não for baseado no Chromium, você vai ter que usar esse aqui, para se for o caso de Safari. Ou navegadores antigos como Explorer, por exemplo, vai ter que usar essa propriedade, também vai funcionar. Ou mesmo, deixa apenas esse unset, né?
com um unset no select também, que já remove aquilo ali. Mas para o meu caso, eu gostaria de usar apenas o unset dentro da tag select. Mas, para questões de compatibilidade, vou manter todos esses aqui, que é para nenhum usuário tiver dificuldade de ter esse problema de ter uma seta aqui mal posicionada, é bem pequenininha. É difícil de estilizar aquela seta. Eu gosto de usar essa seta, de adicionar a seta manualmente lá no HTML, mas não me dê esse trabalho aqui. Então o select é essa coisa aqui. E depois aqui temos também umas formatações que eu gosto de fazer, principalmente para o input, o text area e o select, que são basicamente esses três inputs que você está vendo aqui. Basicamente adicionar uma cor para os textos dele. Para o caso aqui do select, já vem esse texto aqui, está bem forte, bem preto. Para o caso dos inputs, text area é o texto que é digitado, porque esse texto que está escrito ali, nome completo, escrever mensagem, são placeholder. Também dá para estilizar isso, mas no caso aqui eu não estilizei. E gosto de adicionar um border, uma borda para eles, não é? Estou a usar aqui uma borda que define lá nas variáveis. E gosto de definir uma borda para eles, que é basicamente essa borda que vocês estão a ver ali, porque sem, o all unset lá em cima, as bordas não iam ter, não tem borda, não tem, como é que é, não tem border, não tem aquela coisa de, tem uma outra coisa muito parecida com borda, estou a esquecer o nome. Outline, exatamente, não tem outline. Eu gosto também de adicionar um border radius, tanto para todos esses aqui terem o mesmo radius, o mesmo padding e por aí vai. Também gosto de adicionar um elemento, um efeito de focagem aqui quando está foco. Vai entrar uma borda de um pixel sólida da cor azul, que é basicamente isso aqui. Quando eu clico, ele fica azul, aqui também fica azul. E o meu text area também fica azul. Gosto de fazer isso já próprio. Então isso vai ser aplicado a qualquer input, a qualquer text area que eu for usar no meu site. Se eu quiser um estilo diferente, vou adicionar um estilo diferente no CSS daquele elemento lá. Mas por enquanto, para todos, na maioria das vezes, eu vou querer isso daqui. Descendo mais um pouco aqui embaixo, temos também o text area, que é o seguinte: quando a gente usa o unset no text area, ele acaba removendo essa propriedade aqui, que é muito importante, que é basicamente para fazer com que as palavras se quebrem. Porque se é isso aqui, onde é que está aqui o text area? Exato, vou remover aqui o text area daqui, só para você ver o que acontece. Ok, removi. Se eu for a escrever aqui, olha, até o outline já apareceu. À medida em que eu for a escrever alguma coisa, esse texto, quando chegar aqui no final, ele vai continuar a ir, ok? Deixa eu remover o word break aqui. Tinha que remover o word break e manter lá o unset, exatamente, sem o word break, porque quando a gente define o unset, basicamente remove toda a formatação, todo o CSS do elemento. E uma das coisas que remove é esse word break. Então, sem o word break, o texto fica desse jeito, sem quebra de linha. Mas quando a gente adiciona aqui o word break, ele faz essa quebra de linha. E também gosto de adicionar uma altura de 100 pixels para o text area. Se eu precisar de mais espaço, vou adicionar no próprio elemento em que eu realmente preciso. Mas 100 pixels já fica muito bom, tanto no dispositivos pequenos quanto aqui para PC. Já dá um bom espaço para escrever. E depois aqui temos aqui o label, que basicamente só define uma cor de texto, porque o texto que eu estou usando no meu site, aquele text lá em cima, que eu adicionei no bar cor text, ele apenas deixa os textos com uma cor menos preta, né? Mas como é label, eu gosto que eles fiquem com a cor do título, que é basicamente um preto muito forte ou um branco muito forte. Indo mais aqui embaixo também tem outras formatações que eu gosto de fazer aqui com os botões, que é basicamente deixar eles com um display inline block, como podem ver. Poderia ser flex, mas flex meio que às vezes cria uma certa confusão para os links. Então, display flex, justify content, que é basicamente para centralizar os conteúdos que estiverem dentro do botão. Temos aqui esse botão aqui de enviar mensagem, que é basicamente algo muito parecido com isso que está acontecendo, que é basicamente para centralizar esse texto aqui, independentemente do tamanho do botão, os conteúdos sempre vão ficar centralizados nos dois eixos. E aqui adicionei um cursor pointer por causa do botão, porque é para aparecer aquela mão quando eu for apontar num botão como esse aqui. Isso aqui é um botão e não é um link. E o gap é para, no caso de eu quiser adicionar um logo aqui, se quiser aquele logo de enviar mensagem, se eu quiser adicionar um logotipo dentro do botão de um link, esse logotipo para não ficar muito junto ao texto. Então adiciono aqui um gap, vai separar. A seguir aqui temos os H1. H1 eu não faço muita coisa, senão mesmo reduzir o tamanho do espaçamento entre as linhas.
E adiciono uma transição que é para quando em telas menores, quando o texto for a reduzir com uma transição e não ser aquela coisa forte. E já adiciono também uma cor bem forte aqui, não havia necessidade, mas gosto de adicionar uma cor bem forte, que é para mesmo estar diferenciado de um texto normal. As naves também eu faço uma coisa bastante interessante, que é basicamente remover todos aqueles pontinhos das listas, né? Já removo inicialmente, se eu precisar vou usar, mas raramente eu preciso, sempre adiciono uma estilização com CSS Pro, com CSS, uma outra estilização, sei lá, adicionando um outro ponto, não usar aqueles pontos nativos. Depois também gosto de deixar inline block, que é um caso muito parecido com aqueles dos links. Depois deixo ele com column, para eles, as listas, já que são listas, os itens devem ficar um embaixo do outro. E um gap aqui, que é para dar um espaço bem considerável. Isso aqui é basicamente algo parecido com isso aqui. Isso aqui poderia ser uma UL, onde temos aqui os itens, e em cada um desses itens teríamos um gap de 10 pixels. Não poderia adicionar uma margem na lista, ou margem bottom na lista, porque sempre o último item também acaba tendo uma margem maior que as outras. Então é basicamente isso que eu faço. Já que na figura eu faço uma coisa muito interessante, que é basicamente adicionar um after. Mas primeiro eu gosto de quê? Essa figura eu uso para pôr imagens. Todas as imagens que eu uso nos sites estão dentro de uma figura. Eu sempre gosto de fazer isso. Então, eu gosto de centralizar o conteúdo da figura, que é a imagem. Gosto de dizer que ele vai ficar no centro, nos dois eixos, posicionar ele nos dois eixos, através do Justify Align Item e o Display Flex. Se você não está a entender isso aqui, eu já fiz um vídeo aqui no canal também onde eu explico exatamente como usar o Display Flex. É só vasculhar aí, vai encontrar. Deixo o posicionamento relativo e adiciono um fit content aqui. O fit content basicamente é esse width, né? É tamanho. O fit content é para o conteúdo, ou seja, é para o tamanho dessa minha figura se adequar ao conteúdo que está lá dentro. Se, por exemplo, a minha imagem tem 300 pixels, a minha imagem que está dentro da figura tiver 300 pixels, então a minha figura também terá 300 pixels, não vai ser mais nem menos que isso. Então gosto de adicionar essa propriedade que salva muito vidas. E depois usa select none, que é para a imagem não ser selecionada. E a máscara veio aqui, gosto de adicionar aqui um after, que é basicamente uma máscara, né? Que é para evitar com que a imagem seja descarregada. Tem essa imagem aqui nesse site, se eu clicar com o botão direito, você vê que não tem opção aqui de salvar imagem. Isso é porque tem uma máscara aqui em cima da imagem. E essa máscara é basicamente esse after aqui, que deixa com o conteúdo vazio, posição absoluta, altura e largura de 100%. Então ele já cobre toda essa imagem aqui. Como ele está transparente, a gente não consegue ver. Mas é só mesmo para evitar que essa imagem seja descarregada. Em todos, a maioria dos sites que eu faço, deixo desse jeito aqui. É opcional também. E para a imagem apenas adiciono uma transição, que é para quando a tela estiver reduzida de tamanho, a imagem reduzir aqui suavemente. E depois aqui tem o code, que geralmente nem todo mundo usa, mas eu adicionei isso aqui só para estilizar essa parte daqui, onde temos esse nosso código aqui. Então o CSS está vindo daqui. Outra coisa que gosto de fazer é adicionar classes para estilos, como se fosse uma espécie de Tailwind, né? Gosto de criar meu próprio mini Tailwind aqui, então isso me ajuda também muito, que é basicamente, tem esse BTN Link e o BTN Link Center. Isso aqui são estilizações que eu fiz para esse botão aqui, tá vendo? Esse botão aqui. Então eu fiz com essa estilização aqui, é uma estilização normal, apenas adicionei aqui uma cor do texto branco, um background color azul, um pé de esquerda a direita em cima e embaixo, no caso aqui em cima e embaixo 15 pixels, esquerda a direita 20, um border radius de 100%, fit content para o botão não ser muito grande, porque isso às vezes adiciono num link ou num botão e link, por serem tags com display inline, eles ocupam mesmo quase toda a linha. Mas se a gente põe esse with fit, ele só vai ocupar apenas o tamanho do conteúdo, mas aqueles pedem que eu adicionei. O outro wrap, o text wrap, no wrap, é para evitar com que os textos quebrem linha, não é? Se, por exemplo, tivermos num tamanho de uma tela muito pequena, onde esse texto aqui não caberia, o botão, esse texto essa palavra mensagem não vai passar para a nova linha, é para evitar exatamente isso. Depois adicionei aqui um efeito de over, que é para mudar apenas esse azul. E esse ativo volta para o background normal. Já que está no over, a cor vai ser outra, mas se ativar, a cor vai ser normal. Ativo esse clique, então consigo dar essa sensação de clicar já aqui. Você consegue ver que estou a clicar. E outra coisa, também adiciono isso também para o foco, tá bom? O efeito do over será o mesmo também para o foco. Enfim. E outra coisa que faço é adicionar uma outra propriedade, que quer dizer,
Tenho aqui uma classe aqui do BTN Link Center que está a receber as mesmas propriedades, os mesmos estilos que esse outro aqui, mas ele tem uma margem auto. Às vezes eu quero que esse botão, um botão como esse, esteja no meio. Então, se eu quiser usar no meio, se eu quero que esse meu botão fique no meio, uso aqui o BTN Link Center. Se quiser que fique como ele está aqui, um botão normal, adiciono esse aqui sem o Center. É só isso mesmo que faço. Outra coisa também, às vezes, eu nem sempre gosto de usar o H1, H2, H3 para títulos. Gosto de usar um parágrafo, mas transformar o parágrafo em títulos. Às vezes, uso mesmo a palavra title ou mesmo um TTT. Aliás, um TT. O TT é para aqueles textos que parecem um texto normal, mas em bold. Mas os títulos, a diferença é que eles ficam um pouco mais grandes, né? Por isso aumentei aqui, mas vai depender do caso. Mas gosto às vezes de fazer isso aqui. Porque às vezes eu não consigo controlar se estou a usar um H1 ou depois vou usar um H3. Aquela hierarquia dos H1, H2, você não pode passar aquelas hierarquias. Então, para evitar esses problemas, eu uso sempre parágrafos e estilizo eles para se parecerem com títulos. Outra coisa também que me ajuda muito é isso aqui. Sempre que eu quero usar um ícone, eu ponho ele dentro de uma div. Os ícones sempre ficam dentro de uma div. E essa div eu chamo sempre de ícone. E essa div, por ser chamada de ícone, os ícones sempre vão estar centralizados dentro dessa div. Por causa disso que eu adicionei aqui. Sempre vão estar centralizados dentro de uma div. E por estarem centralizados, me facilita bastante poder manipular eles. Deixar os links como eu quero. Me facilita muito. Já esse gap aqui é para no caso de botões. Esse é um BTN que eu pus aqui. É uma outra div que eu uso bastante quando quero pôr um botão ou um link dentro de uma div. Uso o BTN e dentro lá ponho o botão ou o link. Então, se esse botão tiver mais de alguma coisa dentro do BTN, o gap aqui já acaba dando um espaço entre eles. E também gosto de adicionar aqui uma transição que é para animações. Se for usar um site que tem 2 temas, então mudar o tema, essa transição de mudança de temas tem que ser suave para esse botão. Então adiciono isso também para facilitar bastante. E outra coisa que gosto é definir um tamanho para os ícones. Normalmente os ícones vêm com um tamanho de 1 range. Então eu gosto de adicionar, deixar com 3 range, já fica bem. Como é o caso desses daqui, que estão aqui no header, eles estão com 1 range. Se não fosse esse 1 range, estariam muito pequeninos, bem pequenos mesmo. E outra coisa, já que já estamos quase no final, que eu gosto de fazer é aqui. Criar um grid. Grid são basicamente esses 3 elementos aqui, tá vendo? Esses 3 cards estão dentro de uma grid. Eu gosto de estilizar eles com grid porque já garante a responsividade. Tudo isso aqui está sendo responsivo apenas por causa dessa uma única linha aqui. Essas 2 linhas aqui. Então já consegue fazer o nosso card ser 100% responsivo. E como eu uso bastante card nos meus websites, não gosto de estar sempre a escrever tudo isso aqui. Eu não gosto de escrever tudo isso. Então apenas só ponho uma div. E essa div dou essa classe aqui. Dou o nome dessa classe e os cards que eu pôr lá dentro vão ficar com esse estilo aqui. Eu uso bastante, mas chamo de grid 3 porque funciona melhor quando tiver apenas 3 cards, que é o bastante, que eu uso muito nos sites que eu crio. Se você for a ver aqui, temos aqui umas 3 grids, aqui também temos 3. Então basicamente sempre uso 3, sempre são 3. Se for 4, vou ter que modificar um pouco o CSS, mas como podes ver, 1, 2, 3. Temos 3 colunas, aqui também 1, 2, 3 colunas, aqui também 1, 2, 3 colunas, então eu uso bastante 3. Então, onde forem 3, isso aqui já funciona bastante. Se não fizesse isso aqui, teria que repetir essa mesma sintaxe aqui em todos esses cards. Isso dá trabalho. Então, para evitar trabalho, crio uma classe, só chamo a classe lá, adiciono uma classe dentro do container onde se encontram os cards, e ele já faz o estilo para mim. Isso é bastante responsivo. Só que, quando chega nos 200 pixels, tem um pequeno problema. Eu já fiz um vídeo exatamente onde explico sobre isso aqui, é só procurar aqui no meu perfil, vais encontrar. Só que quando ele chega nos 230 pixels, acaba tendo um problema. Para resolver esse problema, eu vim aqui, antes de chegar nos 230, eu diminuo eles, né, para em vez de 230 para 130. Então, meio que eles continuam a ser responsivos. E para finalizar, eu gosto de criar uma coisa chamada linha, que é basicamente uma linha, né, horizontal, que vai ocupando 100%, que vai ter uma altura uma altura bem pequena de 1 pixel e com uma cor bem normal, assim, que nem a cor do border.
Então, essa linha eu uso bastante, por exemplo, não sei se eu usei nesse site aqui, mas acho que não. Mas é basicamente uma linha, só para adicionar uma linha em algum lugar. Se eu quiser, é só adicionar uma div e adicionar essa div com essa classe, que aquilo já fica uma linha. Uso também bastante isso. Isso o resto aqui é apenas media query, que era para deixar essa nossa coisa aqui responsiva. Ela está responsiva assim, até eu vou mostrar aqui. Vai ser uma coisa um pouco rápida, porque o vídeo já está mais longo. Então, só para deixar isso aqui, tudo isso está meio que esses três cabos estão 100% responsivos. 100% responsivos, está aqui. Até em telas de 240 pixels. Vamos fazer um site que fica bem em telas de 240 pixels, já é muito, muito mesmo. Então, basicamente, isso que eu tinha para ti, que era mesmo para te mostrar essas coisas que eu já faço antes de começar a programar meus projetos. E algo que está me ajudando bastante. Então, basicamente, quase todos os meus projetos, só antes de começar, pego o CSS global, colo tudo isso aqui e logo já vou começar a trabalhar. Então, eu espero ter te ajudado e muito obrigado por ter chegado aqui. Eu espero que a minha explicação, embora tenha sido um pouco confusa, que eu tinha que ser um pouco flexível, se deixei passar alguma coisa, I'm so sorry. But thank you for watching this video. Obrigado por assistir esse vídeo. Yeah.